Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade dos Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 10 de fevereiro de 2025. E nesse horário nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o capítulo, deixa eu pegar aqui, não. É o capítulo chamado Complexos Psíquicos. Hoje, nós vamos começar no parágrafo 25. Eu numerei os parágrafos, né? É o parágrafo 25. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo ao Senhor por tudo que temos recebido, agradecer ao Senhor a oportunidade que cada um de nós vem recebendo para crescer, para melhorar, para podermos realmente nos transformarmos, que esse é o ponto principal, né? Nos transformarmos moralmente. E assim, Senhor, podermos nos aproximar mais rapidamente de Ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor também abençoe e proteja todos aqueles nossos irmãos, né? Console, que estão em sofrimento, que nós sabemos que são muitos os nossos irmãos passando por momentos difíceis. Então, te pedimos nesse momento que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Como eu falei, o livro é esse, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo Complexos Psíquicos, 25º parágrafo. Quem quiser numerar aí o parágrafo, fica à vontade, que facilita, né? Então, vamos lá. Todo mundo sabe que a Ivone está falando aqui do Pedrinho, que ela carinhosamente chama de Pedrinho, mas é um espírito muito simples, muito humilde, com quase nenhum conhecimento de nada, nem de evangelho, muito menos de doutrina espírita, um espírito que ainda acredita estar encarnado, tem esse detalhe que a gente não pode esquecer, e Charles, né, deu a ela uma missão de evangelizar esse espírito. Evangelizar esse espírito com muito cuidado, com muita paciência, sem nenhuma pressa. Não tem esse negócio de ter pressa para avisar para o Pedrinho que ele já morreu. Charles chama atenção para isso, né? Então, diz assim: o parágrafo 25 começa assim: Pedrinho gostava das histórias evangélicas e costumava rir-se, encantado, ao ouvir que o samaritano passava pela estrada que ia de Jerusalém a Jericó e socorria o infeliz ferido pelos salteadores. Todo mundo conhece essa parábola, né? Ao narrar-lhe a parábola do bom samaritano. E lembro-me ainda da satisfação com que eu via a comovente história do filho pródigo, perdoado pelo pai depois de tantas peripécias sofridas, da aparição de Jesus a Maria de Magdala e aos apóstolos depois do Calvário, da conversão de Saulo e outros tantos passos que a inspiração me trazia como recurso para uma adaptação da sua mente às coisas suaves e superiores que lhe pudessem elevar as vibrações. Notava, ademais, que o paciente ia se afeiçoando a mim. A Ivone falando aqui, percebia que o Pedrinho ia se afeiçoando a ela, né? E confiando em minha palavra, sensibilizado e atraído pelo trato afetuoso que eu lhe dispensava. Ele gostava do carinho que ela dispensava para ele, né? Às vezes chorava, queixando-se de terríveis dores e ardência nos rins, no fígado e no estômago, que o impossibilitavam de alimentar-se. Até que um dia lhe perguntei, segurando a haste de um pé de ervilha, porque toda vez que ela ia procurar o Pedrinho, ela trabalhava, né? Que a ideia era essa, né? Para que ele percebesse que ela estava ali para ajudá-lo na lavoura. E ela estava, sempre chegava, sentava lá do chão e ia amarrar haste de ervilha, né?
segura na haste de o pé de ervilha para que ele o atasse à estaca de taquara. Quer um médico para se consultar, Pedrinho? Essa doença não vale nada. Isso é apenas o seu pensamento, que recorda o tempo em que a doença existiu, fazendo você sofrer novamente. Ela já está botando uma ideia diferente, percebeu? Contudo, ainda assim, você precisa de certo tratamento para a enfermidade da alma, pois é a sua alma que está doente. Será melhor você ir para um hospital, porque lá haverá conforto, tratamento adequado, enfermeiros para atendê-lo, além dos médicos. E tudo será gratuito. Se você quiser, arranjarei sua entrada no hospital. Muito bom que eu conheço. Então, ela aqui já colocou um elemento novo, que não é o corpo que está doente, é a alma que está doente. Que até Rose, vale. nesse pedacinho que tem, contudo, ainda assim você precisa, eu tenho aqui marcado, que eu já estudei essa obra, o Livro dos Espíritos 255 e a 256, se você quiser. Os espíritos aí. Eu vou até abrir o meu também. Lembra a gente, Joana? A 255 e a 256? Ótimo. Essas do. Eu já estou aqui, ó. Segunda, capítulo 6 da vida espírita. 255 e 256. É, Pode ler. quer que eu leia? Deixa eu pegar Sim. aqui. Só um minutinho. 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os físicos. 256. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É a reminiscência do que padeceram durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procura exprimir a situação que se acha. Quando se lembram do corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga passado algum tempo que ainda o traz sobre os lombos. Olha aí, é isso aí. É reminiscência do que padeceram durante a vida. Só que no caso do Pedrinho, como ele achava que ainda estava vivo, né, para ele era o que ele estava sofrendo ali no momento. Mas nós sabemos como. Por isso que a Ivone diz para ele, né? Isso é doença da alma, a sua alma que está doente. Ela não quer dizer ainda para ele que ele já tinha morrido, mas ela já está trazendo para ele um elemento novo, reminiscência da alma, né? É a sua alma que está doente. Então, já levanta ele para pensar: peraí, que história é essa? Minha alma está doente? Não é meu corpo que está doente? Então, ela está colocando já um elemento novo, com muito cuidado. Repara, tanto é o cuidado dela, que ela diz assim, ó, porque ele é muito pobre, né? Ele é muito pobre, ele acha que ele perdeu tudo. Por que ela diz assim? Tudo será gratuito. Eu vou te levar para o hospital. Você quer ir para o hospital? Para tratar dessa doença da alma. Mas não se preocupe, não. Você não vai ter despesa. Tudo é gratuito. Então, por que ela coloca isso? Porque ele ainda pensa que está vivo. Que está vivo. Boa lembrança, Joana. Se tiver mato, pode falar, tá? Então, é isso aí. Como está na 256, né? É reminiscência do que padecem durante a vida. Então, é uma lembrança do que padeceram durante a vida. Reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Tão aflitiva quanto a realidade. Para ele, aquilo é real. Ainda mais para ele, que ainda acredita que ele está vivo. Tá? Mas ela já está colocando algumas coisas para ele. Né? Então, ela diz:
você vai para o hospital, vai receber todo o tratamento adequado, não se porque ele logo diria o quê? Mas eu não posso pagar. Onde vai ser tudo gratuito. Se você quiser, vou arrumar uma entrada aí. Porque para ele vê a Ivone como uma vizinha. Essa é a ideia. Para ele é uma vizinha que está sabendo a situação que ele está passando, tem vindo ajudá-lo. Né? Então, ele diz aqui, mas respondeu ele, Pedrinho, interessado, não compreendendo meu intuito, que era afastá-lo daquele ambiente, ao mesmo tempo proporcionando-lhe ensejo de melhoras espirituais. Ele respondeu interessado, mas já estava interessado, mas ao mesmo tempo ele não compreendeu o principal objetivo dela, né? Era afastá-lo dali, era retirá-lo daquele ambiente. Ele não conseguiu captar isso. Aí ele diz aqui: eu quero ir para um hospital, sim. A questão é encontrar uma pessoa para tratar das minhas galinhas e das minhas plantas. É verdade, é lógico o pensamento dele. É racional. Se ele, que é o dono da galinha e da horta, vai para o hospital, tem que cuidar das coisas dele. Não posso ir porque, além de tudo, preciso refazer minha hortinha para ganhar alguma coisa. Não posso continuar nessa miséria. Ora, em primeiro lugar, diz a Ivone, está a sua saúde. Porque doente ninguém pode trabalhar. Tomarei conta de tudo. Ela se oferece, né? Para você poder ir. Aí, isso é para dar uma tranquilidade a ele. Acaso você não confia em mim? Pois, conforme você sabe, eu também gosto de criar galinhas. Até já possuí grande criação de galinhas. E também gosto de tratar de plantas. Esse serviço de persuasão, porém, porque quando ela diz para ele que ela aceita cuidar das coisas dele, ela está tentando persuadi-lo a ir, né, e deixá-lo tranquilo. As suas coisas não vão ficar jogadas. Esse serviço de persuasão, porém, nem foi rápido, nem fácil. Quer dizer, não foi a primeira vez que ela sugeriu que ele aceitou. Levou cerca de 2 meses de dedicação e coragem, enquanto o meu parente C, que era o parente encarnado, que estava doente na casa, onde tinham 2 espíritos, um Adão que já foi levado e outro é o Pedrinho, era submetido a tratamento rigoroso de passes, a fim de desintoxicar o próprio organismo das irradiações deletérias da entidade invisível, fortalecendo-se mental e fisicamente, a fim de resistir ao delicado complexo. Então, durante o tempo que o parente dela estava recebendo todo aquele atendimento de passe na casa espírita, porque ele estava doente, estava sofrendo um grave processo obsessivo, ela estava ali trabalhando junto com o Pedrinho. E todo aquele trabalho requeria de mim, Ivone, né, inteiro senso de responsabilidade, visto que me fora confiado esse trabalho por uma entidade espiritual, que é o Charles, de categoria elevada, por respeito e amor pelo muito que me tem amado e servido. Eu exigia, portanto, de minhas próprias forças grande cabedal de amor, de paciência. Imagine, gente, não é por nada, não. Esse trabalho que ela vinha fazendo com o Pedrinho exigia muita paciência, muita dedicação, tá? Eu exigia, portanto, de minhas próprias forças grande cabedal de amor, de paciência, de desvelo e atenções diárias, mesmo em horas de vigília, sem o que a tentativa seria nula, e eu não corresponderia à confiança nem ao desejo dos amigos espirituais, e tampouco ao dever para com o Evangelho. Então, repara que ela diz aqui, eu exigia, portanto, né, me voltando antes,
esse serviço, esse trabalho, né, foi dado a ela pelo Charles, que respeito e amo. Ela amava o Charles, esse espírito, né? Era um espírito com quem ela lidava já há muito, muito tempo. E ela tinha um grande amor por ele e sabia que ele a amava muito, né? Então, ele deu a ela essa tarefa. Então, isso exigia dela muita dedicação, muita renúncia, desvelo, atenções diárias. Lembra que ela sempre atendia ele no desdobramento? Mas ela diz aqui, ó, isso exigia também, mesmo em horas de vigília. Por quê? Porque ela tinha, quando ela não, ela estava no dia dela, no dia a dia dela comum, ela tinha que ter uma postura muito equilibrada das coisas que ela falava, das coisas que ela fazia, porque tudo influenciaria as energias dela. Por isso que ela diz aqui, que a pessoa pode dizer assim, mas ela não atendia o Pedrinho só do desdobramento do sono? Sim, mas ela precisava, durante o dia, também, na sua conduta, ter um comportamento muito bom. Por isso que ela disse aqui, né? Isso exigia dela forças de grande. Ela diz aqui, ó, eu exigia, portanto, de minhas próprias forças, grande cabedal de amor, de paciência, de desvelo e atenções diárias, mesmo em horas de vigília, sem que a tentativa seria nula. E eu não corresponderia à confiança nem ao desejo dos amigos espirituais, e tampouco ao dever para com o Evangelho. Se ela, durante o dia, não lidar com as outras pessoas, parentes, vizinhos, né, com as pessoas do dia a dia, se ela tivesse uma conduta, né, grosseira, sem paciência, falando besteiras, isso iria influenciar moralmente. E ela, na hora de dar o atendimento a ele no desdobramento, estaria prejudicada. Então, ela precisava realmente se vigiar durante o dia, quando ela não estava com ele. Aí a gente lembra da mesa mediúnica. Que a pessoa diz assim, né? O trabalhador da mesa mediúnica precisa manter no dia ou na véspera da mesa mediúnica um comportamento adequado. Não é só na véspera nem no dia, não. É a semana toda. É o tempo todo. Né? Nós precisamos ir buscando o quê? Uma renovação. Não adianta só no dia ou na véspera. No dia ou na véspera eu vou ser boazinha, bonitinha, não vou falar palavrão, não vou me exasperar. Né? Se a mesa mediúnica na sexta, começo a fazer o milagre da transformação na quarta-feira. Quarta e quinta eu fico uma maravilha. E sexta-feira também. Não, quarta é muito, né? É muito tempo. Então, começa na quinta de manhã, né? Você vai ficar muito pesado. Aí, na quinta de manhã e na sexta, eu fico uma maravilha. Agora, do sábado à quarta, eu quebro o pau. Não é assim, né? Não é assim. Por isso, ela chama atenção disso aqui, né? Então, o Charles, não raro ela ouvir o Charles, que animava, quer dizer, que incentivava, dizia assim, ama-o, dizia sussurrante. Tratam com alegria do coração, a mesma alegria com que protegerias a renovação educativa de um ser muito amado de sempre. Também esse é teu irmão, credor do teu desvelo. Então, acima de tudo, ama-o. Perguntar-se-á, no entanto, por que não foi a entidade Pedro retirada do ambiente de ser como o outro, o Adão, né? Pelo poder dos dois abnegados guias espirituais que orientaram o trabalho como fora retirada a entidade suicida Adão, porque era o Adão e o Pedro que estavam obsediando o parente dela, né, que estava lá doente. Essa pergunta responderei que, em primeiro lugar, cumpre ao obreiro do Senhor, que é ela, obedecer aos seus dirigentes espirituais, executando as tarefas que lhe foram confiadas, e não tergiversar,
Tergiversar quer dizer hesitar, fugir ao compromisso, contestar. Então, se o amigo espiritual diz para ela, faz assim, ele não vai ser levado para a mesa mediúnica. Você vai tratá-lo aqui. Então, não tem por que contestar. Tudo bem, faça-se conforme a sua vontade. Você pode até perguntar, como farei isso? Aí eu lembrei aqui de quem? De Maria de Nazaré. Lembra? Me veio a cabeça Maria de Nazaré. Quando o anjo, quer dizer, quem é o anjo? O espírito superior, né? Apareceu a Maria e disse, Maria, isso. Ela disse assim, não, de jeito nenhum. O senhor está falando para mim, vai me levar o quê? À morte. Porque se eu aparecer grávida, vou ser apedrejada. Vou ver. Longe de mim essa coisa. Ela simplesmente disse, senhor, como farei isso? Já que não conheço ela. Entendeu? Ela só disse, como farei isso? Foi a mesma coisa que Paulo disse. Senhor, o que queres que eu faça? Ele não disse, não. O que? Tu está maluco? O senhor quer que eu chegue lá para os meus pares e diga, agora eu abraço o carpinteiro que eu não... Que é isso? Que nós perseguimos, né? Porque eu não disse, senhor, o que queres que eu faça? Entendeu? Porque realmente eu não sabia como fazer. Então, ele não questionou. E foi o que ela disse aqui. Não questione, não questione. Se o amigo superior diz, faça isso, e você sabe que é o amigo superior, você não pode ficar aqui fugindo ao compromisso. Você pode se perguntar, senhor, me explica aí, o que eu tenho que fazer? Né? O que queres que eu faça? O mundo espiritual é complexo. As leis que o regem e as circunstâncias de vida muito elásticas e também complexas. E longe estamos de conhecê-lo em sua verdadeira estrutura, para usarmos criticar a forma de agir dos mentores invisíveis. Porque a gente está ali lidando com um espírito muito superior a gente. É claro que a visão dele vai ser, né, correta. Será que Divaldo contesta Joana de Ângeles? De jeito nenhum. Até que ele ainda chama ela de Dona Joana, né? Já repararam? Dona Joana. Testa Dona Joana. Lembra quando ela disse para ele tinha seus 20 anos, e ela disse assim: ó, tá vendo esse baú que está aí, cheio de mensagens? Pode jogar tudo fora, que não presta para nada. Ele quase disse: como? Mas são as mensagens que a psicografia até agora. Ele falou: não serve para nada. Isso era só treino. Joga tudo fora, que não vamos dar publicidade a isso. Aí ele diz assim para ela: Dona Joana, eu posso só guardar a primeira? Só para marcar como se fosse a lembrança da primeira psicografia. Ela disse: tudo bem, desde que você não publique. Quer botar no quadrinho? Ele guardou a primeira psicografia que ele fez através de Joana de Anjos. Mas ela disse para ele: não publica. E queima o resto. E ele queimou. Ele ia contestar. Se a mulher mandou queimar, queime. Se ela disse que aquilo não prestava para nada, né? Então, são espíritos superiores. Vamos criticar, vamos contestar? Não dá, né? Complexas serão, por isso mesmo, as circunstâncias dos casos a tratar. E ignorando a razão, porque recebemos uma incumbência e não outra qualquer, o que nos cumpre é obedecer às orientações recebidas e nos alegrarmos com a honra que do invisível recebemos de trabalhar servindo a causa da fraternidade. Em segundo lugar, lembrarei que um suicida, presa de terríveis descontroles vibratórios, será a aproximação psíquica bem mais incomodativa e perigosa para a criatura encarnada que sofre e se enfraquece por este ou aquele motivo, do que uma pobre alma singela e ignorante, mas incapaz do mal voluntariamente, pois o primeiro, o Adão, que era o suicida, poderia induzir ao suicídio mesmo sem o desejar. Então, olha só o que ele disse. Ela poderia perguntar assim: calma, se o Pedro
que ela chama de Pedrinho. Eu posso evangelizar aqui, no desdobramento do sono, com essa intimidade, indo da casa dele. Por que eu não pude fazer mesmo com o Pedro? Um Adão. Só que o Adão era suicida. E ela também, né? E ela tinha esse calcanhar de Aquiles. Então, a influência dele sobre ela poderia ser perigosa. Para a gente ver o detalhe, veja só o detalhe, a questão. Até aqui, Ivone já tinha feito trabalhos maravilhosos, não é? Nossa, quanta coisa Ivone já tinha feito, quanto trabalho Ivone já tinha realizado com os benfeitores. Mas o tal do suicídio, que não foi só um só, né? Como isso era espinho, como diz assim, espinho na carne de Ivone. Ela sempre, né? Todo mundo dizia assim: você tem que tomar cuidado, por quê? Porque você é ex-suicida. Entendeu? Essa questão do suicídio era um espinho na carne dela, porque ela tinha essa coisa ainda, essa chaga muito aberta, por onde ela poderia cair. Então, não era bom para ela ter contato do tipo, como ela estava tendo com o Pedrinho, com um suicida também. Então, a gente vê, gente, como essa questão do suicídio demora para desaparecer da criatura, né? Então, é o que ele diz aqui, ó. Por que que ela não poderia dar para o Adão o mesmo trato que ela deu para o Pedrinho? Porque um suicida presa de terríveis descontroles vibratórios será a aproximação psíquica bem mais incomodativa e perigosa para a criatura encarnada. Quem era encarnada? Ela, que sofre e se enfraquece por este ou aquele motivo. Então, o contato dela com o Pedrinho não trazia para ela perigo, era apenas uma alma, né? Infeliz, singela, ignorante, incapaz de praticar o mal voluntariamente. O Adão, que era o suicida, poderia induzi-la, ela, Ivone encarnada, a um novo suicídio. Poderia induzi-la novamente a um novo suicídio, mesmo sem o desejar, aquele a quem influencia. Ao passo que o segundo, o Pedrinho, tão necessitado de socorro, talvez ainda mais necessitado que o próprio a quem assedia. Entendeu? Estará em melhores condições para receber o esclarecimento necessário para se retirar voluntariamente e não ser expulso ou retirado sob coação. Então, o Pedrinho teria até mais facilidade de ser evangelizado do que o Adão, que era o suicida. Então, ele simbolizava para ela um perigo à vista. Porque várias vezes a gente viu no Devassando Invisível, aqui no Recordações da Mediunidade, Charles chamando a atenção para ela. Cuidado, porque você ainda não está livre de voltar a cometer o suicídio. Você ainda pode, né, ser levado a isso. Por isso que certos trabalhos, eles sempre estavam com ela. Quando ela precisava ir para algum lugar, sempre alguém com ela. Porque ela ainda era suscetível de sofrer, tá, um ataque violento, se descontrolar e entrar num processo obsessivo grave e cair no suicídio. Nós já vimos isso antes. Quando ele chama atenção para ela, não, cuidado. Cuidado. Lembra quando era uma figura que parecia ser um palhaço, todo desconjuntado, que ela começou a rir? Ele disse para ela, não ria. Se você rir, é o que ele quer. Você vai mostrar sintonia com ele, vai estabelecer, vai mostrar afinidade, sintonia, vai fazer um laço. Ele pode seduzi-la, você entrar no processo obsessivo e levar você ao suicídio também. Entendeu? Então, ela tinha esse calcanhar de Aquiles, né? Então, ele diz aqui, ao demais, um suicida, tal seja a sua categoria espiritual, não possui nem mesmo condições
para compreender advertências doutrinárias. Olha o que ele diz aqui. Um suicida, tal seja a sua categoria espiritual, não importa a categoria espiritual dele, não possui nem mesmo condições para compreender advertências doutrinárias. É um alucinado que se debate contra pesadelos incontroláveis. Não está falando aqui daquele suicida que já passou por vários tratamentos, está falando desse. Adão chegou lá e estava lá. Né? Então, é um alucinado que se debate contra pesadelos incontroláveis, sem noção de senso nem serenidade para refletir e valer-se da própria vontade, razão pela qual será removido do local onde se encontra, ao mais das vezes, a revelia de si mesmo. E ele foi levado lá para aquele centro espírita, lá em Pedro Leopoldo, né, no grupo espírita Meimei, para ser lá evangelizado. E nesse centro espírita, lá em Pedro Leopoldo, quem trabalhava era o Chico Xavier. Tá? Que, inclusive, viu o atendimento dele, porque ele foi atendido por um outro médium, não pelo Chico. E o Chico viu, pela vidência, toda a situação complicada que ele tinha. Então, veja só essa situação, né? Por isso é preciso ter muito cuidado quando as pessoas, às vezes, se aventuram a fazer trabalhos por conta própria, com suicidas, então, essa coisa toda, né? Ah, eu vou fazer aqui da minha casa um estudo para os suicidas, não sei o que lá, não sei o que lá. Vou pegar um livro, né? Vou fazer um estudo sozinho, e vou invocar os suicidas. Cuidado com isso. Você não conhece a tua história. Você não sabe se você foi um ex-suicida, se na vida passada ou vida anterior você foi um suicida, se você ainda tem essas chagas abertas. É preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado. Continuando aqui. Entre mentes, eu continuava no labor de evangelização, diz Ivone, e esclarecimento à entidade Pedro, preparando, quanto possível, para adaptação à vida do espírito. Já agora, à noite, durante o expediente psicográfico, religiosamente executado diariamente, reparar a disciplina dela? Era-me dado ler temas espíritas, a par dos evangélicos, e convidava a se aproximar de mim para ouvir a leitura. É como se ela vivesse num mosteiro, tá? Com tudo ali, naquele horário, aquele trabalho diário. Todo dia ela pegava textos evangélicos, falando da vida de Jesus. Tem até um livro, Cânticos do Coração, de Wanda Mara Pereira, volume 1 e volume 2. No Cânticos do Coração, volume 1, ela traz a biografia dos discípulos, de cada discípulo de Jesus. Então, ela pegava esses livros que falavam de Jesus, tipo os livros da Adélia Rodrigues, e lia aquilo e chamava o Pedrinho para estar do lado dela para ouvir, tá? E convidava a se aproximar de mim para ouvir a leitura, pois sabia-o perambulando pela casa e pelo quintal, supondo-se nos labores da sua horta. E muitas vezes via-o ao meu lado neste momento, neste mesmo aposento, onde estas páginas são escritas, ouvindo atentamente a leitura de excelentes páginas, instrutivas e consoladoras. Isso aqui me lembra uma vez, né, um estudo que eu estava fazendo, onde o espírito ele fala sobre isso, que a gente pode reservar um dia na semana, ou se quiser fazer todo dia, ou dia sim, dia não. Então você reserva um horário, tipo assim, 9 horas da manhã, 10 horas da noite, 5 horas da tarde, um horário. E naquele horário, você pega um livro que fale das passagens de Jesus. Pode ser um Ave Luz, pode ser um Boa Nova, que nós estamos estudando aqui no sábado, 3 horas, qualquer livro que fale das passagens de Jesus. Jesus saía caminhar com seus discípulos, aquelas, sabe, o dia a dia de Jesus. E você leia em voz alta, porque tem muitos espíritos que não são capazes de fazer a leitura do seu pensamento. Ou melhor, eles são capazes, mas não sabem que sabem. Não sabem que podem. Então, se você estiver lendo em silêncio, ele não vai compreender o que você está lendo, porque ele não faz
Ele ainda não sabe como se faz a leitura de pensamento. Então, inúmeros livros, né, que contam as boas novas, Jesus andava pelas... Sabe aquelas histórias de Jesus? Tem um livro desse, tem vários. Eu vou fazer uma listinha, botar para vocês. Escolhe um dia da semana, ser um, dois, todo dia, quando você quiser. Pega aí. Hoje eu vou ler um capítulo. Aí você lê a capa do livro, e lê aquela história como se você estivesse lendo para crianças. Leia devagar, em voz alta, pode até realçar alguma palavrinha, realçar alguma passagem, entendeu? E ao final, faz uma prece. A espiritualidade, vendo isso, irá convidar alguns espíritos, ou alguns deles que vivem à nossa volta, vão achar interessante, vão sentar e ficar ao seu lado, ouvindo aquelas histórias de Jesus, como se fossem crianças. Entendeu? E assim eles vão mudando o quê? O padrão vibratório deles. Isso é um trabalho de assistência espiritual, quase que um trabalho de enfermagem espiritual, que você pode fazer na sua casa. Então, é o que ela fazia aqui. Era-me dado ler temas espíritas a par dos evangélicos. E convidava-o, no caso o Pedrinho, a se aproximar de mim para ouvir a leitura, pois sabia o perambulando pela casa e pelo quintal, supondo-se os labores da sua horta. E muitas vezes via ao meu lado, neste mesmo aposento, onde essas páginas são escritas, ouvindo atentamente a leitura de excelentes páginas instrutivas e consoladoras. E ele gostava, lembra que ele gostava de ouvir essa história de Jesus? E certa vez à noite, estando eu a exercitar a sonata ao luar de Beethoven, e ela gostava de dedilhar ali um pianinho, fui surpreendida com a presença do mesmo Pedrinho. Sentava-se numa cadeira de braços próximo ao piano, como qualquer ser humano, e com as mesmas vestes rotas, quer dizer, velhas, imaculadas de terra, quer dizer, sujas de terra, quem trabalhava na roça, o rosto apoiado na mão, ouvia a música com enternecimento e chorava, acrescentando que jamais em toda a sua vida ouvira melodia tão linda e agradável como essa. Ele era como filho desamparado e necessitado, confiado pelo Consolador, meu cuidado. É isso que Charles quer, que ela o veja como um filho amado, necessitado de carinho, né? Ao meu cuidado maternal para os serviços de uma iniciação nas alvoradas do Evangelho. Iniciação que seria como renascimento para as fases novas da sua existência de espírito, em lutas pela evolução. É isso que Charles quer que ela faça, tá? Aliás, tal modalidade de trabalho não era absolutamente novidade para as minhas tarefas mediúnicas. Desde muito jovem, eu era chamada a tais exercícios transcendentes, e dentre alguns espíritos que assim pude auxiliar, destaca-se um citado no volume Devassando Invisível, e que o leitor certamente ainda não esqueceu, ou seja, aquele denominado beletrista, né? O beletrista, lembra? Pelo singular fato de desejar o anonimato. Ele não deu o nome dele, né? Ele usou esse pseudônimo, negando-se a tomar mesmo um pseudônimo. Certa noite, porém, durante os trabalhos psicográficos, momentos que, segundo parece, favorecem o intercâmbio com os espíritos dos mortos em geral, recebi a visita de um dos nossos bons amigos espirituais, o qual, muito afim com o próprio C, que é o parente dela encarnado que está doente, por particularidades psíquicas ainda não esclarecidas, afirma chamar-se José Evangelista. Ter sido homem de cor quando encarnado, escravo de descendência africana no Brasil, ao tempo da monarquia. Muito inteligente, mesmo culto, esse espírito conservou-se um enigma para mim durante algum tempo, pois somente nos 2 últimos anos me foi dado conhecer os motivos pelos quais se apresentava senhor de tanta cultura. Porque ele se dizia um ex-escravo, né? Então ela imaginou, né? É, no entanto, grande trabalhador e frequentemente se comunica em nosso núcleo espírita, trabalhando dedicadamente a bem do próximo, às vezes mesmo sob direção de mentores mais elevados. Não obstante possuir métodos particulares
para agir nos serviços da fraternidade. Quer dizer, ele tem os métodos dele, né? A pedagogia dele para fazer esse trabalho. Pois, como ha sido esclarecido, a lei da fraternidade universal faculta liberdade de métodos aos seus obreiros, né? Quer dizer, ela está querendo dizer o seguinte, que a lei da fraternidade universal permite a você usar os métodos que você achar mais adequado, desde que estejam dentro daquilo ensinado por Jesus, para você fazer o seu trabalho. Você não precisa ficar seguindo uma regra, entendeu? Tem que ser assim, não. Você pode fazer como você assim desejar. Desde que aquilo atenda às necessidades, tenha o seu objetivo, não tem problema. Ainda agora aconteceu isso. Chegou aqui uma menina, uma companheira nova, que veio conhecer a nossa casa, né? E aí a gente foi conversando, falando com ela, e eu falei que todas as segundas aqui nós temos a nossa reunião pública, que a nossa reunião pública acontece presencial e online, e que a nossa forma de nos organizarmos aqui no salão para realizar a nossa reunião pública é diferente das outras casas, onde todo mundo fica sentado nas cadeirinhas, né? A nossa aqui é assim, a gente fica ao redor da mesa, um pode botar a cadeira ali, outro pode botar a cadeira acolá. Cada um fica na posição que desejar. Não é aquela coisa padronizada que o salão tem que ser arrumado assim, cadeirinha uma atrás da outra, não. Nós ficamos como cada um quiser. Chega a casa de Francisco, um bota a cadeira ali, outro bota a cadeira aqui, outro bota a cadeira aqui. Chega na hora da palestra, fica todo mundo em silêncio, assistindo a palestra, e a organização é ali. Sabe, de uma forma diferente das outras casas. Por isso que ela diz aqui, o Espírito José, ele diz aqui, né, que ele tem o estilo dele para fazer o trabalho, né, é um grande trabalhador, e ela diz aqui, ó, a lei da fraternidade universal faculta liberdade de métodos aos seus obreiros, desde que os princípios da mesma sejam observados. Então, se você obedece os princípios da fraternidade universal, você pode criar o seu método de trabalho, entendeu? Você tem a liberdade de criar o seu método de trabalho, desde que ele obedeça às leis da fraternidade universal. E era isso que o José Evangelista fazia, né? Aí ele diz aqui, é... O Espírito José Evangelista, no entanto, em se afirmando ex-escravo do Brasil, não apresentava complexos conservados do estado de encarnação. Por isso que se exprimia naturalmente, sem o palavreado da raça, se não estilo clássico, pelo menos de modo normal, embora fácil. Ele não, ele mantinha a aparência do negro escravo, como Emmanuel mantém a aparência lá do senador Publio Lentulus até hoje, que é a aparência que ele mais gosta, onde ele fez os maiores aprendizados, obteve as maiores experiências. E o José Evangelista também. Ele mantém a aparência do homem escravo, do negro escravo. Mas a forma dele se expressar não é com aquele vocabulário do escravo semi-analfabeto. Não usar aquele misenfilho, me dá uma. Não é assim que quando normalmente aparece. Nós vamos até estudar isso na sexta-feira, né, lembra? Da semana que vem, daquele conversando com os espíritos da reunião mediúnica. Não tem algumas entidades que aparecem com aquele palavreado daquele homem escravo que não era alfabetizado, que não tinha cultura? Ele não. Ele usa o palavreado normal, estilo clássico, pelo menos de modo normal. Eu tive essa experiência, já contei para vocês, vou repetir aqui. Quando um dia eu fui, deve ter uns 3 ou 4 anos, sei lá, isso, numa casa espiritualista, lá no Tijuca. E depois teve um momento lá para conversar com os espíritos. Eu fui, né? E era uma, não me lembro se era uma cabocla, que eu fui conversar com ela.
E eu não tenho nenhum preconceito contra isso, não, gente. Eu fui lá, fui conversar com ela, né? E quando ela começou a conversar comigo, ela começou a conversar do estilo mesmo, daquele caboclo, né? Com aquele palavreado assim. E aí ela me perguntou, né, se eu conhecia, eu disse sim, que eu era espírita, estudava as obras de Allan Kardec, era responsável pela área mediúnica numa casa espírita, e falando do meu trabalho. E ela foi conversando comigo. Começou assim, daqui a pouco, a voz dela mudou totalmente. E ela começou a conversar comigo, sim, sabe? Aquela coisa inicial daquele cabelo, lá da rosa, sumiu. E ela conversava comigo novamente. Tanto que depois ela virou para mim no final e disse assim: eu gostaria que você estudasse sobre a Umbanda. E eu disse assim: eu já li alguns livros, né? Eu já tinha lido mesmo aquele Aruanda e Tambores de Angola. Ela disse: eu não mandei você ler, eu mandei você estudar. Você não faz palestra? Eu disse: então estude, é um tema bastante interessante. Falei: tá, obrigado, eu vou estudar. Sim, eu vou conhecer. Então, os 5 primeiros minutos era assim, depois ela mudou. Ela já não falava mais aquele palavreado. Ela falava normalmente como eu. Mostrando o quê? Que o espírito, naquele local onde ela trabalhava, que era uma casa espiritualista, ela precisava falar daquele jeito. Porque aquelas pessoas que estavam ali esperavam aquilo. Mas quando você já não. Ela sabia que eu não era. Ela começou a falar normalmente. É o caso aqui. Entendeu? Então, ela diz aqui, ó, afeiçoado igualmente a mim, na noite acima citada, o José Evangelista tornou-se visível e fez-se compreender, sussurrando ao meu entendimento. Recebi ordem de nossos mestres para auxiliá-la a retirar o Pedro daqui. Ele se encontra já bastante melhor do desajustamento em que teimava conservar-se. Olha só, ele teimava conservar-se. Ele tinha prazer naquele tipo de desajustamento. E, portanto, apto agora a compreender alguma coisa, porque mais serenado está o seu coração das amarguras que o oprimiam. De outro modo, ele vem prejudicando o seu, com sua presença, porque se deixa dessa senta na cama, fragilizado, né? Com o metabolismo dele bem abalado. E o espírito, com aquela energia deletéria, que ele ainda possui, próximo a ele, vai enfraquecendo ainda muito o ser. Então, de outro modo, ele diz aqui, ele vem prejudicando o ser com sua presença e a justiça manda que o afastemos. Agora, com um pouco mais de pressa, uma vez que melhorou bastante. Ele já deu uma boa melhorada, então tira ele dali. Com muita satisfação, meu irmão, aceito seus préstimos, diz a Ivone. Porquanto retirar daqui o nosso paciente realmente não me será possível, senão apenas confortá-lo, ajudando a serenar as revoltas do coração e a voltar-se para Deus a fim de progredir. Ela, Ivone, ela sozinha não tem condições ainda de retirar o Pedro. Ela sozinha não tem. Mas ela, por isso, o José Evangelista veio ajudá-la. Respondi reanimada com a presença do excelente servo do bem. José Evangelista apresentava-se de roupagens brancas, conservando, porém, a aparência da cor negra no seu perispírito. Repare, a aparência da cor negra no seu perispírito. Ele não tem corpo físico, ele é o espírito. Visto que sua mente se fixara nesse estado da última existência carnal. É a mente que realiza o fenômeno. É a mente que realiza o fenômeno. Tá? A mente se fixara nesse estado de escravo. Então, a mente faz com que o perispírito tenha aquela aparência, porque a mente está no comando. Muito interessante isso aqui. Percebeu?
Então, ele mantinha a aparência da cor negra do seu perispírito, visto que só a mente dele, por razões que ele mesmo deseja, se fixara nesse estado da última existência carnal. Então, a mente imprimira no perispírito dele essa cor. Era-lhe grata a existência de escravo. A vida que ele viveu como escravo, para ele tinha sido muito importante. Que fora, e por essa razão, continuava com aquela cor por livre, espontânea vontade. Ele pode ter sido até uma reencarnação antes dele ser escravo, ter sido um lorde inglês. Um lorde inglês. Branco. E teve uma existência como escravo, onde ele angariou grandes aprendizados, como Emmanuel fez. E a mente dele se fixou nessa existência de escravo, e ele fixou isso no perispírito dele. Devido ao seu processo evolutivo, seu grau de evolução, se ele precisar, de algum modo, como Emmanuel, se apresentar para alguém que viveu com ele na época de Lorde Inglês, ele automaticamente vai fazer o quê? Vai fazer com que o perispírito dele tenha a aparência o quê? Do Lorde Inglês. Do Lorde Inglês. E depois ele volta à aparência de escravo, como Emmanuel faz. Ele tem já essa capacidade, mas ele se mantém como escravo. Mas se precisar, por algum motivo, aparecer para alguém que o conheceu lá em 1600 e pouco, quando ele era o Lorde Inglês, ele fixa na mente dele a presença, porque estava a consciência dele, do Lorde Inglês, e ele volta para aquela aparência que mais lhe é simpática. Né? Então, isso aqui. E por essa razão era-lhe grata a existência de escravo, que fora, e por essa razão continuava com aquela cor por livre vontade. Pois o perispírito é indene. Indene quer dizer, é blindado, ele está ileso de tais convenções físicas. Perispírito não é preto, não é branco, não é amarelo, não tem cor. Entendeu? Ele não tem isso da cor da nossa pele, ele não tem cor. Vamos dizer assim, ele é neutro, né? Ele é indene, ele é blindado, não tem essa coisa. Ele é negro porque tem um perispírito negro. Ele é indígena porque tem um perispírito. Não, o perispírito não tem isso. Não tem cor, né? Por isso ele diz, ele é indene de tais convenções físicas, conforme rezam os códigos da revelação espírita. É o espírito é indene de uma forma. Espírito não tem forma, é o perispírito que dá forma ao espírito. Né? O perispírito toma aquela forma. O espírito não tem forma. O espírito é indene de uma forma, o perispírito é indene de cor. Tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Bastante interessante, né, gente? Eu achei muito interessante esse trecho aqui. Então, ó, dia 17, nós vamos começar no parágrafo 38. Bota aí, parágrafo 38. É quando ele começa aqui. Nessa mesma noite, 17/2/25. Nessa mesma noite. Esse é o parágrafo 38. É bom anotar, porque aí a gente começa a aula dizendo, parágrafo tal. Né? Então, meus irmãos, cadê o negocinho daqui? Esqueci. Vamos nesse momento, né? Agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui estudando esse tema muito interessante, como foi também a aula do Livro dos Espíritos. A gente percebe o quanto de conhecimento que Ivone está passando para a gente. Principalmente, né, para aqueles que trabalham na área mediúnica, né, a gente vai se aprofundando, a gente vai compreendendo melhor as coisas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, e que nós possamos prosseguir nesse trabalho, nesse estudo, aprendendo muito mais sobre as questões da mediunidade, sobre as questões humanas, porque não vamos esquecer que todos os espíritos são seres humanos. Né? Então, daqui a pouco, 18h30, nós teremos a nossa companheira Rosane Sodré, que vai fazer a palestra. O tema é ceticismo
Esse tema é do capítulo 57 do livro Lampadário Espírita. Muito interessante o tema, tá bom? Todos são convidados para estarem conosco às 18h30 para a nossa palestra pública.